vocês sobre Design Thinking. Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos conversar um pouco sobre o pensamento do designer, o que é essa expressão Design Thinking que é tão falada em diversas áreas, os elementos chaves do Design Thinking, essa ideia da gente desenvolver projetos com foco no problema e na solução e as principais ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo. Aqui eu trouxe algumas referências de livros que são importantes dentro dessa área e que fizeram a diferença nessa propagação do conceito de Design Thinking em diversas outras áreas do conhecimento, como a saúde, como a engenharia, a administração de negócios e muito mais. Então, a gente tem ali o livro do Tim Brown, a gente tem um outro livro sobre inovação de negócios, que é uma coletânea de vários autores, o livro da Bookman e o livro da Ellen Lupton, que também traz uma organização de outros artigos que falam sobre Design Thinking aplicados em áreas diversas. Então, vamos começar falando sobre o que é esse pensamento do designer, né? Para a gente entender sobre Design Thinking, a gente precisa entender o que é o pensamento do design, né? O pensamento do designer, ele é um pensamento crítico. Mas o que é um pensamento crítico? O pensamento crítico é aquele que olha para os fenômenos ao seu redor com um olhar mais analítico, um olhar curioso e que consegue desenvolver opiniões a respeito desses fenômenos que acontecem. O pensamento do designer, ele também é criativo, né? O pensamento criativo é um pensamento capaz de transformar as coisas que acontecem em novas possibilidades que não foram pensadas antes dentro de um contexto específico. Então, você ser criativo não é necessariamente um dom, né, que você recebe. Você pode treinar o pensamento criativo através de técnicas e atividades que você consegue desenvolver esse pensamento criativo a ponto de transformar elementos que estão ao nosso redor em novas possibilidades, tanto de projetos quanto de produtos, tá? O designer, ele também é acostumado a olhar os problemas como oportunidades. Então, os problemas, eles costumam não ser apenas desafios, costumam ser não apenas obstáculos, mas oportunidades de inovação e oportunidades de transformação em novos projetos e novos produtos. O pensamento do designer também envolve essa variedade de soluções, ou seja, o designer ele não se contenta em gerar uma única solução, né? A ideia é que você consiga desenvolver soluções diversas para que a gente tenha, né, opções de aplicações em cenários diferentes, com pessoas diferentes. O designer, ele não espera aprender plenamente, né, algo, até porque ele sabe que as coisas se transformam. Então, ele faz testando, né? Então, a ideia do teste é uma ideia de sempre colocar à prova as coisas que estão sendo desenvolvidas para que elas possam ser melhoradas e aprimoradas ao longo do seu próprio processo de construção. E por último, ele aprende fazendo, né? Ou seja, ele está sempre em estado de aprendizado e de expansão. Trago para vocês a foto do Tim Brown, que é um homem muito importante nessa disseminação do Design Thinking, né? O Tim Brown, a partir de 2009, 2010, ele lança aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês no slide anterior, que ajuda, a partir desse livro, a propagar o termo Design Thinking, mas não só o termo, a metodologia do Design Thinking para outras áreas, como eu estava falando. Então, é ele que faz essa propagação. Ele não é o idealizador do termo, mas ele é essa pessoa que, a partir da IDEO, que é a empresa onde ele trabalha, que ele é o CEO da IDEO, é a partir dele que o termo ganha capilaridade, ganha outros espaços de atuação. Agora a gente vai falar um pouco sobre os valores, né, que estão no centro do Design Thinking, que a gente chama que são o coração do Design Thinking, e sem essas premissas, sem esses valores, não é possível se fazer o Design Thinking. Vou começar falando sobre o pensamento crítico, que é
uma característica do pensamento do designer, né? Para que você desenvolva qualquer projeto, qualquer processo do Design Thinking para utilizar as metodologias de Design Thinking, é necessário que primeiro você colha informações sobre a demanda que vai ser resolvida, a demanda que está sendo trabalhada, né? Então, como é que a gente colhe essas informações? Existem algumas ferramentas que podem facilitar isso. Por exemplo, entrevistas com o usuário, né? Entrevistas com as pessoas que serão beneficiadas com o projeto, pesquisas através de textos acadêmicos ou pesquisas através de reportagens, uma conversa com a comunidade, uma conversa com os funcionários de uma empresa. Então, informações elas devem ser colhidas de forma a ampliar o conhecimento do designer thinker, da pessoa que está desenvolvendo a metodologia, né? Dentro de cada contexto específico de atuação. Então, se a gente está trabalhando com um projeto social, a gente precisa ouvir a comunidade, precisa ouvir as pessoas que serão beneficiadas pelo projeto. Se a gente está desenvolvendo um novo produto, seja digital, seja um produto que vai ser lançado nas lojas, a gente precisa também ouvir esses possíveis consumidores para que, a partir das opiniões e das demandas, ou seja, dos problemas relatados por eles, a gente consiga desenvolver adaptações desse produto e uma entrega mais coerente com o que eles precisam. Uma outra característica é a criatividade, que a gente já falou sobre ela aqui, mas a criatividade como uma possibilidade de agrupamento de diversas ideias de diversas pessoas. Então, dentro de um processo de design thinking, você não fica apenas com o ponto de vista de uma única pessoa, né? A ideia é que em processos de design thinking a gente aglutine, ou seja, agrupe pessoas de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos, diferentes expertises, para que a gente consiga colaborar e reunir dentro de uma mesma proposta, né, ideias que são divergentes. E com essa multiplicidade, quanto mais múltipla for essa equipe de trabalho, maior também será a diversidade de soluções que serão propostas. E com isso a gente tem uma qualidade em criatividade, né, do que se a gente tivesse apenas uma pessoa trabalhando no projeto. Um outro elemento é a colaboração, que é exatamente, se encaixa exatamente nisso que eu acabei de comentar, né? Então, todo o processo de design thinking, ele é colaborativo, né? Ou seja, não parte apenas de uma única pessoa, parte de um grupo. Esse grupo pode ser pessoas da própria comunidade que se reúnem para tentar resolver determinado problema. Podem ser, por exemplo, pessoas de uma empresa que se reúnem para identificar e gerar soluções para um problema que é percebido dentro dessa empresa. Podem ser, por exemplo, alunos de uma escola que se reúnem, né, dentro dos seus olhares e perspectivas diferentes, se reúnem para tentar resolver problemas de dentro de uma escola. Então, uma característica, né, um valor do design thinking é que ele é colaborativo, ou seja, ele é desenvolvido em grupo e não por uma única pessoa, tá? E por último, a comunicação como um valor do design thinking. E aí, o que a gente entende por comunicação, né? A gente entende o compartilhamento, a gente entende que dentro dos processos do design thinking, né, a troca, a conversa, a interação entre as pessoas que estão envolvidas no processo e os beneficiários desse processo estão em intensa troca, em intensa interação. E aqui a gente tem essa relação entre problema e solução, que muitas vezes parecem ser vizinhos, né? Parece que eu tenho aqui um problema, eu só bato na porta do meu vizinho solução e eu resolvo esse problema. Mas, na verdade, a gente tem um longo caminho entre esses dois campos, né? E é isso que a gente vai conversar mais a fundo agora. Quero trazer esse texto, essa ideia para a gente poder pensar, né? O Design Thinking ele é pensado para criar soluções inovadoras para o mundo real, focando em empatia, criatividade e prototipagem. São três palavras que a gente até já falou sobre elas aqui, mas que a gente precisa aprofundar de forma mais agrupada agora. Então, o que é empatia, o que é criatividade e o que é prototipagem, né? A empatia, ela tem muito a ver com esse valor que a gente comentou sobre colaboração e comunicação. Então, o que é a empatia?
né? Um conceito que fala sobre você se colocar no lugar da outra pessoa para que você possa sentir as dores dela, para que você possa sentir por completo, né, o que ela está sentindo, as emoções que estão afetando ela dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, se você vai tentar resolver um problema sobre saneamento básico dentro de uma comunidade, é muito importante que você vá até essa comunidade, que você, de alguma forma, vivencie esse problema, né? Seja pelo odor, seja pelos percalços que são causados na via pública. Então, que você consiga, não só através de um relato de alguém ou de fotografias, mas que você consiga também sentir, né, na pele aqueles problemas que estão sendo vivenciados. Então, a empatia, ela só é exercida quando você consegue sair da sua zona de conforto, do seu ambiente, do seu habitat e ir em direção ao outro, certo? A criatividade, a gente já comentou sobre ela aqui em 2 momentos, né? Mas tem a ver com essa amplitude de informações que eu colho do problema, da demanda e como eu transformo essas informações em insumos, ou seja, em recursos para que eu possa resolver esse problema de forma inovadora, de forma diferente da forma como a gente já conhece antes, né? E um outro aspecto que é importante ser dito também sobre a criatividade é que a criatividade ela leva em consideração o contexto no qual as demandas estão inseridas. Por exemplo, não adianta a gente pensar, se eu tivesse um pouco mais de tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais pessoas ajudando, a gente resolveria de uma forma diferente. Não, a criatividade ela é levada em consideração com o que eu tenho. Eu tenho esse dinheiro ou eu não tenho dinheiro para resolver isso e como eu resolvo isso sem dinheiro. Eu tenho essas pessoas, eu não tenho mais pessoas. Então, como eu resolvo com esse quantitativo de gente? Eu não tenho mais tempo, eu só tenho esse tempo de recurso. Então, como eu resolvo com esse tempo, certo? E prototipagem é a forma da gente materializar a ideia que foi pensada. A gente pode fazer prototipagem de algumas maneiras. Por exemplo, uma prototipagem ela pode ser feita através de rascunhos, de um desenho, um esboço em um papel em branco, né? Ela pode ser feita através de uma encenação, ou seja, se a gente estiver falando de criar uma nova forma de atendimento para as pessoas em uma instituição pública, por exemplo, eu posso testar essa ideia de um novo atendimento através de uma encenação, onde as pessoas que estão envolvidas podem ser os atores, os agentes dessa participação e dessa nova comunicação, certo? Outra forma da gente pensar a prototipação é a modelagem de um produto, né? Se a gente estiver pensando, por exemplo, numa embalagem, eu posso fazer isso através de dobraduras de papel, eu posso fazer isso através de uma modelagem digital e aí a gente consegue materializar essa ideia. Agora a gente vai falar sobre as etapas do pensamento em Design Thinking, tá? Aqui a gente vai mergulhar um pouco mais dentro desse campo do Design Thinking. As etapas, elas são definidas, né, nesses 7 momentos. O primeiro momento é o momento da definição, né? Para que a gente consiga definir, a gente precisa fazer uma imersão, né? Mergulhar no campo onde o problema ele está inserido e coletar essas informações que a gente comentou. Então, seja através de uma conversa da comunidade, seja através de uma pesquisa de reportagem, seja através de uma vivência mesmo no lugar, eu preciso coletar ali informações onde eu vou, através de algumas técnicas, como a técnica dos 5 porquês, dos chapéus, né, que nos ajudam a chegar a uma síntese do problema. Então, muitas vezes a gente acha, o meu problema é o saneamento da minha rua, né? Mas o que exatamente esse problema causa? Então, vamos mergulhar aqui. Por que o saneamento da minha rua é um problema? Porque causa doenças nas crianças. Por que causa doença nas crianças? Porque as crianças brincam na rua. Então, por que as crianças brincam na rua? Porque não tem um ambiente de lazer próximo dentro do bairro. Por que não tem um ambiente de lazer próximo no bairro? Porque a pracinha mais próxima é no outro bairro. Então, aí, por exemplo,
a gente encontra um outro problema, que é ter um ambiente de lazer para as crianças, além do problema do saneamento básico, né? Então você tem aí uma outra dimensão do problema que não estava sendo prevista, que não estava sendo enxergada quando a gente define que o problema é o saneamento básico, que é um guarda-chuva, né, em âmbito mais geral. Pesquisar, né? Então ver como que as outras comunidades estão resolvendo esse problema, como que as outras comunidades estão vivenciando e solucionando essas mesmas questões que você está passando, tá? Gerar ideias é aquele momento onde a gente reúne pessoas de diferentes áreas, diferentes conhecimentos, para gerarem ideias de soluções para esse mesmo problema. Testar protótipos é quando a gente exatamente materializa essas ideias e testa, né? Identificando ali alguns problemas que possam ser melhorados com as novas ideias que são geradas pelo grupo. E assim a gente consegue, então, selecionar, ou seja, escolher a melhor ideia. Não existe certo e errado, existe melhor ou pior dentro dos contextos, né? Ou seja, o que pode ser melhor dentro de um ambiente dessa comunidade que está passando por um problema de saneamento básico? A gente pode ver como melhor aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais barato, aquilo que é mais acessível, aquilo que a própria comunidade pode produzir, ou que existe uma relação próxima entre a prefeitura e aquele bairro que consiga viabilizar, ou até já existe, por exemplo, ali uma pracinha, mas que está deteriorada, que tem brinquedos quebrados e que podem ser consertados, seja pela comunidade, seja pela prefeitura. Então, esses diversos elementos podem ser observados, analisados para definir qual a escolha melhor para aquela situação, dentro daquele momento. E aí a gente chega então na implementação, que é colocar a ideia em prática e em seguida a gente avalia se foi a melhor opção, o que poderia melhorar e com isso a gente gera um aprendizado para os próximos processos, certo? Aqui eu trago uma citação, né, desses autores que são importantes para a gente poder entender os caminhos do Design Thinking a partir daqui. O processo de Design Thinking busca gerar certo número de soluções possíveis e utiliza diversas técnicas e mecanismos que estimulam a pensar com ousadia na busca de soluções criativas e ou inovadoras, né? Então, gerar uma multiplicidade de soluções é um caminho para que você consiga chegar a soluções inovadoras. Queria mostrar para vocês sobre essa cadeira, né? A gente tem aqui uma cadeira de escritório confortável, uma cadeira de escritório com características muito próprias, né, com rodinhas que facilitam essa movimentação dentro de uma sala de trabalho, acolchoada, que traz esse conforto, né? Mas digamos que o executivo que utiliza essa cadeira, por exemplo, ele passa muito tempo nesse escritório, ele passa o seu momento de almoço nesse escritório, ele permanece lá por muito tempo. Então, que tal se essa cadeira, ao invés de ser uma cadeira que simplesmente as pessoas sentem nela, ela possa reclinar e com isso permitir que as pessoas deitem nela. Então eu ofereço um serviço, eu ofereço um outro benefício para o seu usuário. Aqui a gente tem a marca, né, de uma empresa muito conhecida que é a FedEx, que é uma empresa de entregas, né, de transportes, é uma empresa que faz esse movimento de encomendas. E se você observar, aqui por dentro dessa palavra, a gente tem uma seta, né? Essa seta ela foi intencional pelo designer que criou. Por que ele teve essa intenção? Para potencializar a percepção dos usuários, dos observadores, de que isso é uma empresa que faz esses transportes, esses movimentos com agilidade, com segurança e com facilidade. Então a seta ela está presente aí, indicando direção, indicando sentido e que faz todo sentido para os significados que a empresa busca. Então, Design Thinking, falar sobre Design Thinking é falar sobre como a gente enxerga um problema, né? Nessa ilustração, a gente vê um círculo redondo, né? Um círculo... Gente, corrigi isso, viu? Um círculo redondo é o O. Eu queria dizer a cor.
Nessa ilustração, a gente vê um círculo cor-de-rosa, né, como uma bola, e esse personagem precisando carregar, elevar essa bola, né? Então ele tenta fazer aquilo que é comum, levantar a bola para retirar ela do lugar. E ele percebe que ele não consegue, porque a bola é pesada. Então, nesse caso, o que ele poderia fazer? Colocar a bola no lugar, já que ele testou a ideia dele, mas viu que não daria certo, porque a bola é pesada demais para ele. Ele poderia voltar para o lugar e tentar uma outra forma. Mas ele seguiu com a mesma ideia e essa bola caiu por cima dele, né? E o engoliu. Qual outra solução você traria para tirar essa bola do lugar? Pense aí. Aqui a gente tem uma caneta Bic, né? Uma caneta muito popular, né? Que a gente encontra em qualquer lugar. O que você faria com a tampa dessa caneta, né? Que aparentemente serve aí para apenas fechar a caneta e preservar a tinta que está dentro dela. Vamos aos próximos slides ver o que o artista conseguiu resolver com essa tampa. Então veja o que o Vitor Nunes, que é um ilustrador, conseguiu perceber da tampa da caneta. Ele transformou a tampa da caneta numa turbina de avião. Ele transformou a tampa da caneta em um jarro de flores. Ela também virou a ponta de um foguete, o bico de um pato, as pantufas de uma pessoa, né? Os cartuchos de um revólver e assim por diante. Então, observar o problema, né, é você conseguir perceber essa pluralidade de possibilidades. Aqui a gente tem um outro exemplo muito comum, muito visto em supermercados. A gente tem aqui o ketchup Heinz, que é uma marca de ketchup muito conhecida e que antigamente tinha esse aspecto aqui, ou seja, o ketchup ele ficava em pé e se concentrava na parte de baixo da embalagem, a tampa na parte de cima. Então, quando você ia utilizar, você tinha que fazer o quê? Movimentar e bater com força para que esse produto descesse até o topo e muitas vezes isso acabava acarretando em acidentes, né? Esse ketchup espirrava, caía na mesa, na roupa das pessoas ou caía um produto demais na pizza, né, ou no que você estivesse comendo. Então, a empresa repensa a sua embalagem e ao invés de colocar a tampa na parte de cima, coloca a tampa na parte de baixo, facilitando então a concentração do produto nessa área e melhorando o controle do usuário na utilização da embalagem. Isso favorece para que a gente tenha no usuário uma satisfação e uma economia de produto muito maior. Aqui a gente tem um caso clássico do design, que é a maçaneta do Walter Gropius. Walter Gropius foi um designer que em 1919, né, projetou essa maçaneta com a facilidade de abrir a porta por qualquer pessoa. Então, tu imagina que você está num ambiente que você precisa abrir uma porta, você está lotado de coisas nos braços, né, e não consegue, por exemplo, girar aquelas maçanetas que são redondas. Então, com uma maçaneta nesse formato, você consegue abrir com o cotovelo, abrir com a própria pele, né? Você pode encaixar o próprio antebraço e abrir a maçaneta também dessa forma. Então, através de um olhar diferente, a partir de uma operação simples do cotidiano, que é abrir uma porta, você consegue transformar e melhorar a vida das pessoas. Trouxe aqui uma outra forma da gente pensar produto, que é a partir da estética, né? Esse é um espremedor de laranja que foi pensado por um designer francês, o Philippe Starck, mas ele não tem o intuito de ser necessariamente um espremedor de laranja convencional. Mas vamos lá, vamos perceber o que ele cria, né? Ele gera um formato que favorece com que o suco da laranja, que vai ser espremida nessa parte superior, escorra através dessas e caia dentro do copo que é colocado ali embaixo, né? Então ele faz isso facilitando, né, o processo de espremer uma laranja, fazendo com que você possa beber um suco de laranja retirado da fruta imediatamente. No entanto, é um produto que funciona muito mais como um produto estético, como um produto de deleite, do que essencialmente um produto de uso comportamental. Então a gente vai se encaminhando agora para o final e eu vou fazer uma memória do que a gente já falou até agora. A gente tem aqui então um fluxo do Design Thinking
amparado nos principais valores, né? O valor da empatia, como sendo o valor que me faz projetar para pessoas, fazendo com que eu me conecte a elas. O valor da colaboração, favorecendo a diversidade de participantes e, consequentemente, a diversidade de soluções. E, por último, a experimentação, que garante que eu prototipe, ou seja, que eu materialize as ideias e possa, através da prototipação, avaliar essas ideias e gerar melhorias. Sendo assim, o desenho de um processo de Design Thinking é um pouco parecido com o que está desenhado aqui. Num primeiro momento, eu tenho um momento de incertezas, de caos, onde é necessário a gente construir uma definição. Essa definição, ela é feita, né, através da busca por informações e do filtro dessas informações, uma análise dessas informações. Então, a gente faz um processo de desenhar esse momento mais caótico das informações e vai simplificando a linha até ter, então, o produto final aqui. Aqui a gente tem a imagem do duplo diamante. O duplo diamante, ele é uma figura importante para a gente poder visualizar todo o processo do Design Thinking. O que a gente chama de diamante? Esse desenho aqui. Percebam que a gente tem dois desenhos, onde eu tenho um primeiro momento de divergência, ou seja, de expansão, onde eu vou buscar inspirações dentro dessas descobertas. Essas descobertas, elas acontecem exatamente por esse processo de conexão com pessoas. Em seguida, eu tenho um momento de convergência, né? Ou seja, onde eu afunilo essas informações e crio a definição e potencializo o processo de ideação. Nesse segundo momento, que é um outro momento de expansão, ou seja, um outro momento de divergência, é onde eu vou ter a colaboração das pessoas de diferentes áreas e, em seguida, a escolha que me faz fazer a prototipação e o teste e a implementação, resultando, então, na entrega. Aqui é um desenho, né, de como essas descobertas elas podem ser desenvolvidas. No momento da descoberta, eu tenho então a imersão, né, eu tenho então a busca por novas informações. No momento da definição, eu tenho o afunilamento dessas informações. No momento do desenvolvimento, é a parte da ideação que me faz buscar entre as diferentes pessoas das equipes essas ideias múltiplas e, por último, a entrega com a prototipação e o teste desse protótipo. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, compreendido especialmente que o design é um processo que a gente aprende fazendo, né, e testando. O teste é muito importante para que a gente possa fazer avaliações e melhorias. Estamos à disposição, espero que tenham gostado. E tchau!